Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Quero vos deixar uma palavra neste dia com o seguinte tema: as 7 lições porque as muralhas de Jericó caíram. Depois da morte de Moisés, Josué agora toma posse no lugar de Moisés. Depois da travessia do Jordão, Jericó era o portão para Canaã, a terra prometida, a partir do leste, sendo uma forte e poderosa cidade próxima à travessia do Jordão. Então, o colapso de Jericó, por uma miraculosa intervenção de Deus, constituiu no dramático primeiro passo na tomada da terra de Canaã. Então, uma parte crucial da conquista de Jericó deu-se quando os israelitas foram instruídos a destruir tudo o que havia na cidade, exceto a Raabe e a sua família. Então, é muito importante esse lembrete de Deus. Não era para deixar nada na cidade, exceto a Raabe e sua família. Jericó foi uma das cidades mais antigas da Palestina, localizada na margem oeste do Rio Jordão, a quase 16 quilômetros ao norte do Mar Morto, lugar de uma primavera perene. Então, Jericó ela atraiu muitos povos desde os tempos pré-históricos e foi a primeira cidade cananeia tomada pelos israelitas depois que estes cruzaram o Rio Jordão. É muito importante e eu quero vos deixar algumas lições, pelo menos 7 lições, porque as muralhas de Jericó vieram abaixo. A primeira lição é a lição da paciência. Deus instruiu Josué, falando para o povo rodear a cidade 6 vezes, e toda vez que eles rodeavam a cidade, eles voltavam para o arraial. Mas na 7ª vez o Senhor disse para Josué: fala para este povo rodear a cidade, os muros, as muralhas, mais 7 vezes. Deu num total de aproximadamente 13 voltas. Então, tinha que ter muita paciência, lembrando que tinha muitas pessoas idosas, muitos adolescentes, muitos jovens. Isso fala da paciência. Ana também teve muita paciência para obter a sua vitória. Ela orou aproximadamente 20 anos, Ana, para ela engravidar. Ela teve muita persistência e muita paciência. A Bíblia fala que aquele que semeia, ele tem que ter muita paciência até ver o fruto da terra. Então, houve paciência, essa é a primeira lição. A segunda lição é o louvor. Enquanto eles rodeavam as muralhas de Jericó, no versículo 4, nos diz que 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E trombeta, algumas traduções fala buzinas, em algumas traduções fala trombeta. Isso fala do louvor. Muitas pessoas só louvam quando as coisas vão bem, a maré está a favor, mas eles estavam na prova, eles estavam rodeando as muralhas, mas estavam louvando ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 150, o versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Paulo e Silas, em Atos,
eles também estavam presos, mas a Bíblia diz que eles louvavam o Senhor e houve um terremoto naquela prisão. Então o louvor ele tem o poder de quebrar as algemas, de despedaçar as muralhas. Terceira lição: não pode ter medo da muralha. Lembrando que as muralhas de Jericó não eram pequenas. Alguns estudiosos dizem que ela media 9 metros de altura por 6 de largura. Então, olhando para o povo e olhando para as muralhas, era impossível aos olhos humanos aquelas muralhas caírem por terra. Mas a Bíblia diz no Salmo 20, o verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Davi também, quando enfrentou Golias, aos olhos da nação de Israel, era impossível Davi vencer o gigante Golias. Mas o mesmo Deus que estava com o povo de Israel rodeando as muralhas, o mesmo Deus que estava com Davi quando enfrentou o gigante Golias, é o mesmo Deus da igreja, o mesmo Deus que nós servimos. A quarta lição: tem que ter sacerdote. O versículo 7, e disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Havia sacerdote. O versículo 4 nos diz: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas. Sacerdote fala de autoridade. A Bíblia nos diz que todos nós agora somos um sacerdote de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos sacerdote real. No Antigo Testamento, só o sacerdote podia entrar no tabernáculo. Agora, a Bíblia diz em Mateus 27, 52, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Então, cada um de nós somos um sacerdote, temos acesso direto à presença do Senhor. Basta intercedermos que esta muralha ela vai cair por terra. Eu não sei qual muralha que o irmão, que a irmã está enfrentando, se é a muralha no meio da família, no meio dos negócios financeiros, na vida espiritual, com os filhos, no casamento, no relacionamento com a família. Mas lembre que nós somos um sacerdote de Deus. A quinta lição: obediência para gritar. Versículo 5: e será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará. Então, isso fala de obediência à liderança. No caso aqui, a liderança era Josué. Então, é tempo de nós gritarmos, que é a mesma palavra, clamarmos que estas muralhas que estão sobre a nossa nação, que estão sobre a nossa cidade, que estão sobre a humanidade, ela vai cair por terra. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então a quinta lição é clamar, gritar em alta voz, que as muralhas elas vão cair por terra. Sexta lição fala da fita vermelha. Está no capítulo 2, o versículo 18, que quando eles entraram na cidade, havia uma família ali de uma mulher chamada Raabe,
E como sinal para a família dela não ser destruída, tinha uma fita vermelha. E esta fita vermelha é um símbolo do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Êxodo capítulo 12, quando o anjo passou, aonde não tinha sangue nos umbrais, acontecia morte dentro daquela família. Então esta fita na casa de Raabe é um símbolo do sangue de Jesus Cristo, como foi um símbolo do sangue de Jesus Cristo em Êxodo capítulo 12, como é um símbolo do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. A sétima lição está no versículo de número 6, que nos diz: Então chamou Josué, filho de Num, ao sacerdote, e disse-lhe: Levai a arca do concerto. A sétima lição fala da arca do concerto. Por isso que as muralhas de Jericó, elas vieram cair por terra, porque a arca da aliança era a representação máxima da presença de Deus no Antigo Testamento. A Bíblia fala que esta arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e toda a sua casa foi abençoada, prosperada, porque era a presença máxima de Deus no Antigo Testamento. Então, sem a presença de Deus, não tem como as muralhas de Jericó cair. Sem a presença de Deus, não tem cura, não tem manifestação da glória divina. Então, estes são os segredos porque as muralhas de Jericó vieram abaixo. Paciência, louvor, não ter medo do tamanho da muralha, tem que ter sacerdote, obediência para clamar, tem que ter a fita vermelha, que é um símbolo do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida, e tem que ter a arca da aliança, que fala da presença de Deus. E quando eles clamaram, a Bíblia diz que as muralhas, elas enterraram para baixo, e o povo entrou na cidade, matou todos, menos a família de Raabe, porque Deus tinha prometido guardar a vida dela. Assim também não é diferente. Deus continua derrubando as muralhas. Deus continua fazendo milagres diante da nossa família, porque Deus, Ele não muda. Deus continua o mesmo. Que Deus abençoe a cada um. Eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem. Gostaria que você enviasse para os seus amigos, para pessoas que ainda não são evangélicas, para os seus vizinhos, para os seus parentes longe, principalmente aqueles que estão passando por provações. Muitas muralhas têm se levantado, lembrando que Deus é quem derruba a muralha. Deus é quem destroça os problemas que surgem na nossa vida, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus abençoe a vida de todos vocês. A paz do Senhor.